Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Não sei responder nada, não. O índio? Nada. Não sei. Do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que aí no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimburum Ré, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, o modo de vida. Não tem um aprofundamento. No descobrimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e era sempre assim que a gente via todo ano. Eu aprendi como eles eram antigamente e como que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. O índio não existe, o índio é no passado, índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Kaxinawá, que também se chamam Runiquim, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com a flecha, assim, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria, são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22.000 pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximos da gente, capital é Boa Vista, Roraima.
que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente, só notícia mal com relação ao índio. É o que nós temos vendo. Sobre índio, só discriminação. Discriminação, tudo violência contra o índio. Nada positivo para o índio. A gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos, né? Mas o que o índio realmente eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, o que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito que aprender com nós. Os Exaninca, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Bom, eu sou Francisco Pianco, nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo Exaninca, sou daqui do Rio Amônia, no estado do Acre. Você é índia? Sou. Eu tenho orgulho de ser. Sou. Você respondeu assim tão pensando? Porque eu me considero... Porque eu sou uma índia, porque eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Mas o senhor é parecido. Sou descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Oi, tem vários índios que se sair da aldeia fora que diz assim, é índio, ele não quer dizer que é índio não. Não quer ser não. E outros que não é índio, desejam ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, não tem deles que não querem ser índio. E outros que não é, querem ser índio. Porque diz que o índio, por o mundo, era discriminado. Que fosse dizer que era índio, não tinha chance, não tinha vez. Índio que era índio, era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fosse primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. Os Pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente. O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou líder indígena Pancararu, Brejo dos Padres, minha moradia é Saco dos Barros. Eu acho que o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índia, né? Parece que não é gente, né? Mas na realidade é. O preconceito contra o índio é porque o índio ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso. Eu acho ele preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso, o índio já nasce com preguiça. Não é verdade? Eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso.
já é uma discriminação, né? Das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles. O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra, e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas, a grande maioria da população não gosta de índio, vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. Isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zilene Crim Inácio, sou da etnia Caingangue, eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena Carreteiro. O povo Caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Eu acho que índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca. Que é um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio pra mim é ver aquele índio mesmo, falar com a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios assim, com aqueles pratos, não sei o que era nos lábios. Isso pra mim é um índio de verdade. Irmã, dia para checar de nectar pura água borta, Minas Gerais, Minas Gerais, não toma conta, Eu sou Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem em contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Porque o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve apenas ser no mato, em palavras, assim, não é verdade, né? Na região deles, nas ocas deles, né? Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Os pessoal aqui são caboclos, eles votam. Faz tudo igual o branco, não é índio. O senhor acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensava que saber escrever, falar português, deixava de ser índio. O que a gente fomos? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena, ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio. Falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4.000 pessoas no Brasil e mais 12.000 na Colômbia e Venezuela. Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Içana,
do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Meu amigo, do jeito que está agora, se a gente não tomar uma providência, não vai ter mais índio não. Vai acabar. Vai ser só lenda. Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer. O povo branco está acabando com os índios, tomando suas terras. Infelizmente, estão se acabando. Daqui a um tempo você vai chegar, vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda, o índio. Então, hoje ainda dá para dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente nem encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais. O índio não está acabando, o índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente, pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso, né? As retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não, mesmo que nós façamos as nossas faculdades, estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Kaxinawá, Yanomami, Guarani, Terena, Caingangue, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam uma população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. É com prazer e valor. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniô, Tupinambá. São mais de 200 povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português, falados aqui no Brasil ainda hoje. Apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram o nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5 mil pessoas e ocupam uma reserva de 8 mil hectares. Meu prazer, Deus estará. É com prazer e valor de eu cantar. Sou Quitera Maria de Jesus, conhecida por Quitera Binga. Então, nós perdemos a língua, mas eu vou transmitir aqui umas 2 palavras. Nós aqui, Pancararu, nós, para dar um bom dia, nós diz caruca. Então, nós, para ir embora, a gente diz caruca butuna. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, numa reserva que chama Brejo dos Padres, eles foram reunidos aí em 1802 pela missão jesuíta, que foi catequizar esse povo. Em suma, mudar a sua língua e os seus costumes. A missão do jesuíta era fazer os índios falar o português, entender o mais rápido possível, isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou
iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. E aquele índio que aprendesse o português mais rápido possível, então ele tinha uma grande recompensa, não fosse em dinheiro, mas que era recompensa, mais roupa, em presente, e cada um que se interessasse. O interesse por presente ou por ganhar alguma coisa para desenvolver a língua portuguesa, sem prever o futuro que podia prejudicar as futuras gerações, aí foi isso aí que nos prejudicou, a nossa língua pancararu. Assim como os pancararu no sertão de Pernambuco sofreram a repressão lá na mão dos padres jesuítas que chefiavam suas missões no século XIX, agora no século XX nós assistimos a história se repetindo, só que com os índios que vivem na floresta, lá no Amazonas, no Alto Rio Negro. Rânio Pitanã, Bonifácio, Baniwa, Adalian Hanan, Inucadaha, Rio Negro, Urquité. Nós indígenas aqui do Rio Negro falamos várias línguas, como eu, por exemplo, eu falo Baniwa, falo Nhengatu, falo português, entendo um pouco de espanhol e falo curipaco também. Então são as línguas que a gente fala e aqui normalmente o indígena tem que falar 1 ou 3 línguas para poder se comunicar, porque nós somos 22 povos diferentes, geralmente é natural que a gente fala 3 línguas além de português, que é língua nacional. Uns anos atrás, sabe, vêm os missionários, entendeu? Aí eles dizem assim, olha, porque falávamos o tupi, isto é nós baré. Aí depois como é idioma tupi, é idioma brasileira, né? Nós deixamos o tupi, o baré para falar o tupi. Vem a civilização, larga-se o tupi para falar o português. E agora? A língua geral ela não fala. Não. Pois é. E aí foi sumindo as nossas línguas, vamos dizer, as nossas gírias. Pois é. É isso que sucede. Bom, eu fiquei preocupado, porque na verdade eu sendo baré estou falando uma outra língua. Por quê que eu quero falar a minha língua, por exemplo? A língua baré realmente se extinguiu, né? E na verdade essa língua Nhengatu que a gente chama por aqui acabou sendo língua geral, né? Ela foi introduzida de fato, né? Foi introduzida pelos missionários e comerciantes. Foram 8 anos de internato, eu passava 45 dias por ano em casa. Esse internato é da missão, né? Missão religiosa. Esse internato foi da Igreja Católica, na verdade, né? Que a gente era obrigado, assim, a falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a língua materna. Todo mundo falava só língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar o português, porque todo mundo falava a mesma língua. Sabe? A não ser os tucanos, Baniwa, que chegavam com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles. O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros, além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português, sabe? Mas ele saía de perto e a gente tocava a nossa língua. Certo? Mas era proibido, sim. Então era um sistema assim, muito, muito rígido. Então, ou você falava com os companheiros na língua indígena escondido, ou você era submetido a uma pena, né? Porque teve um momento que eles usavam um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, como sinal para as pessoas que falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo dessa natureza.
mesmo assim, a gente preservou tudo que a gente tem hoje, né? Algumas partes talvez a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua tem uma escrita dela, né? A gente lê e escreve nossa língua há 50 anos, né? A gente tem essa língua escrita, a gente, qualquer um velho lê, escreve na sua língua. Eu me rebelei naqueles anos, muitas vezes eu fazia de propósito, falava na língua indígena, então cansei de pegar esse chaveiro e guardar comigo, né? Na época era só sim e sim, né? Hoje não, a gente tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa maneira de viver, né? Nossa maneira de aprender também. Você viu como é que foi pesada a repressão aos índios lá no Alto Rio Negro. Mesmo assim, você pode observar também que eles ainda falam mais de 20 línguas tradicionais deles lá naquela região, além do Nhangatu, que foi introduzido pelos jesuítas, o português e o espanhol da vizinhança. No sul do Brasil, essa repressão à língua foi feita pelo Serviço de Proteção aos Índios, os funcionários do governo, pagos para atrapalhar a vida dos caingangue, como você vai ver agora. Inhiyima Tazelene Krim Caingangue, Tayo Caingangue. Eu gostaria de falar para vocês que uma das maiores resistências da gente é a língua. O caingangue perdeu quase tudo que tinha. Nós só temos um ritual, que é o Kiki, que é um ritual que a gente faz aos mortos. E pintura, adereços, tudo isso a gente perdeu. A gente agora está fazendo trabalho de resgate, mas a questão da língua a gente manteve. Nós falamos, os nossos filhos falam, nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua para que a gente não perca isso. Estamos registrando as nossas histórias em caingangue. A língua caingangue continua viva. Eu me lembro alguma coisa de SPI, das escolas do SPI, por exemplo, a repressão à língua, a proibição de falar, né? Porque o SPI, o pessoal, os militares colocavam pra gente como uma coisa feia falar a nossa língua, né? Falar o caingangue é uma coisa feia, falar o português é uma coisa bonita. Falar o português, você se torna um ser superior se você falar o português. Você falar o caingangue, você é uma pessoa menos importante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, tinha a política dos panelões nas áreas indígenas. Ao meio-dia se batia um sino como se estivesse chamando o gado para comer. Todo mundo corria lá com a sua bacinha, com a sua panelinha para pegar comida, mas você não podia pedir em caingangue, você não podia falar em caingangue. Você tinha que pedir a alimentação em português. E se você pedisse a comida em caingangue, você voltava para o final da fila. Se sobrasse comida, você pegava, senão você não pegava. Para nós foi um prejuízo muito grande, porque os índios na época daí temeram o chefe do posto, até mesmo os professores, né? E começaram a deixar de falar a sua língua. Muitas vezes eles tinham que falar até escondido a língua deles, né? Mas perante o chefe do posto, perante os professores não índios, não podia falar. Até a gente teve um problema muito grande quando a gente começou a já vir para a escola, né, pela primeira vez. Eu, principalmente, eu não falava já o caingangue porque meu pai tinha até medo de falar, né? Tinha medo de me ensinar. Então, até os 18 anos, eu tinha um problema muito sério, eu não falava o caingangue. Tinha um chefe de posto que era um coronel. Ele não gostava, ele não queria que falasse. Meu avô era o cacique da aldeia e meu avô falava. E a gente era o contrário. Minha avó mandava bater na gente se a gente falasse o português. Então, a resistência, tipo assim... Se eu sou reprimido porque eu falo, então aqui eu vou reprimir para que se fale. Então, graças a essas resistências isoladas que houveram à repressão da SPI com relação à língua, hoje estamos aqui alfabetizando a criançada em caingangue.
Uma conquista importante do final da década de 80 para o povo indígena foi botar na Constituição nosso direito a continuar falando nossas línguas diversas, mantendo a diversidade cultural, ensinando isso nas nossas escolas e obrigando o governo a apoiar nossas iniciativas nesse sentido. Você vai conhecer agora, então, a experiência dos índios Kaxinawá lá do Acre com a sua Escola da Floresta, que é uma expressão desse tempo novo, de assumir as nossas diversidades culturais e expressar ela da maneira mais plena. O professor Joaquim Maná é um dos mais antigos professores Kaxinawá do Acre. É autor de alguns livros e um dos principais pensadores da Escola da Floresta. Nkuna kui manaki, makuna biki, hanu hiwa, nau mukuri piwanibu hanu hiwa ki, haskaya unabum kuna, huni kuinki, nau kuna Kaxinawá nibura. Chega uma sopa aqui, ó. Eu acho que a escola é um ponto de referência de você ter vários contatos da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura, da sua língua escrita e talvez até alternativas econômicas você pode planejar junto com os alunos, pais dos alunos, o que realmente aquela comunidade está decidindo a fazer. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Quando eu tinha 15 anos, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo. Hoje, transcorridos aí mais de 60 anos, né, hoje as coisas deram um salto que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. Preciso que a gente comece a construir caminhos diversos
para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano. Gente, é essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, uma terra formada por indígenas e imigrantes que vieram de várias partes do planeta, principalmente da África, durante um período sombrio da humanidade, o tráfico transatlântico, que trouxe cerca de 5 milhões de africanos escravizados que ajudaram a moldar o país com a maior população negra fora do continente africano. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, de que temos conhecimento, vieram via Portugal. Estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil. Depois vieram africanos escravizados, trazidos da Senegâmbia, da Alta Guiné e desde muito cedo do Congo, sobretudo do noroeste da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo. Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldos que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava índio, ficava-se também mais africano. Na construção da identidade brasileira é uma coisa marcante, porque toda a civilização africana, que é uma civilização milenar, berço não só da humanidade, porque os primeiros homens surgiram na África, mas também berço da civilização. Então, esses valores vieram para o Brasil nessa reposição das tradições africanas, principalmente através da religião, que é fonte dessa civilização e é fonte da cultura afro-brasileira. E nessa cultura brasileira marcada pela presença africana, em todos os gêneros de literatura, música, a construção do futebol arte brasileiro, que marca demais a identidade nacional, a presença do negro em várias dimensões da sociedade brasileira, em termos de cultura, as escolas de samba, a capoeira, a infinidade de instituições, de linguagens, entendeu? Que marcam as regiões brasileiras em vários momentos, em vários aspectos. A cultura negra não passa no Brasil de cultura afro-ameríndia, né? Então a gente já fundiu os ternos de reis, tem da cultura portuguesa, tem do fado, né? Aí você vai dizer, poxa, e o tango na Argentina? Milonga. Milonga é uma coisa da cultura negra. Que pena que algum tempo houve uma extinção de negros na Argentina. Mas a coisa é tão forte, como eu falo, resiliente, que resistiu até o tango. Está muito ligado ao que nos propusemos. Nos propusemos ao encontro, à dança. Nos propusemos a festejar a música. E isso eu acho que é cultura humana. Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 53% da população é negra. Porém, 127 anos após o fim da escravidão, ainda há pouca representatividade da população negra em muitos setores da sociedade. Em determinado momento da vida, quem eram os homens de grande prestígio no Brasil? Carlos Gomes, mulato.
Juliano Moreira, grande psiquiatra, maior psiquiatra do seu tempo, negro. Teodoro Sampaio, grande geógrafo, negro. E vai por aí. Uma presença muito grande do mulato, do mestiço, do negro na vida brasileira, que de uma certa maneira ele foi perdendo com o passar dos anos, na medida em que tornou-se mais visível para cada um de nós a marginalização dos descendentes de africanos no Brasil. Já era ruim, porque era um cenário de escravidão. Quer dizer, você branco era livre, negro era escravo. Agora havia as exceções. As exceções eram aqueles que, sendo filho de branco, funcionavam como brancos, não como negros. No período pós-abolição da escravidão, a gente tem a organização do movimento negro, do que a gente hoje conhece como movimento negro, sempre lutando por acesso a bens básicos, né, a direitos essenciais. Então, enquanto, por exemplo, a população migrante, já naquele momento histórico, classe trabalhadora, lutava por melhores condições de trabalho, a população negra, ex-escrava e seus descendentes lutavam para acessar esse espaço de trabalho mesmo precário. Acesso à educação, garantias de direito da saúde, moradia. Isso sempre acompanhou a vida da população negra de maneira geral. O combate à disparidade entre negros e brancos, que ainda permanece em toda a vida social brasileira, ganhou muitas vozes, representantes importantes como, por exemplo, Abdias Nascimento. O legado do Abdias é trazer ao Brasil o questionamento e as propostas de melhoria da situação dos descendentes de africanos, das pessoas negras, na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito racista, que não se percebe como racista. E esse dilema faz com que a sociedade resista à ideia e às propostas de ações efetivas para combater o racismo. O Abdias vai levar ao Congresso Nacional várias propostas e, sobretudo, o tema, né? O negro no Brasil, o racismo no Brasil, a necessidade de combater o racismo no Brasil. E os colegas dele não se acostumavam a ouvir falar disso. Então, ele abriu muito o debate ali e fez as propostas sobre ação afirmativa, que ele chamava de ação compensatória, focalizando a questão mesmo histórica, e tanto na educação, como no mercado de trabalho, como na justiça, né, com a definição do racismo como crime, no projeto dele de lesa humanidade. O mito da democracia racial é uma ideologia. E as ideologias são construções intelectuais que são feitas com algum fim. E o fim dessa ideologia da democracia racial é apresentar uma visão de harmonia aqui no Brasil entre as raças e as classes sociais para mascarar a guerra contra a população negra aqui, que é majoritária, uma verdadeira guerra e um verdadeiro propósito de exterminação, ou de extermínio, não sei qual dos dois é correto, de exterminação da população de origem africana. Jovens negros são as principais vítimas da violência e têm 2,5 vezes mais chances de serem assassinados no Brasil do que os jovens brancos, segundo o relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil. A preocupação é essa, até hoje é essa. A questão de poder viver, né? Sem ser assassinado. É muita arma, muito tiro, muita morte. As pessoas têm mais acesso às armas, à munição, continua tendo grande acesso e a polícia continua matando e
acaba sendo os mortos virando estatística, né? Isso é distribuição de renda, né? A questão toda é essa, né? E essa questão é tão séria que ninguém está tranquilo. A gente não pode falar assim, a gente vive em paz. Todo mundo que sai, vai para a rua, jovem, a mãe fica preocupada quando demora e tal, os assaltos. Lógico que tem lugares que tem mais segurança, que a polícia tem mais presença policial, tem mais, né, os lugares ricos são assim, a polícia está ali presente e tal, mas mesmo assim tem que ter polícia. Porque senão tem invasão, tem tiro. E a polícia, ela só é a ponta, ela só é quem faz o serviço sujo. Dessa maneira eu posso dizer que aquele trabalhador, muitas vezes negro, que veste uma farda de policial militar e numa periferia agride, violenta, até mata, ele só é quem aperta o gatilho. Mas aperta o gatilho junto com ele toda uma estrutura de poder secular. O secretário de Segurança Pública apertou o gatilho junto com aquele cara da milícia. Os juízes que prendem, sobretudo negros no Brasil, quantos por cento são filhos das elites? 1, 2? Então a gente tem 98, 99% de pobres, filhos da classe trabalhadora presos. E desses, 70% são negros. O poder judiciário é a continuidade dessa história de chacinas. O policial e demais sociedade, vendo negro médico, vendo negro juiz, vendo negro engenheiro, vão começar a mudar o conceito deles. Esse é o grande problema do Brasil, onde o povo negro é exageradamente discriminado. E isso tem que mudar. Um país continental como esse, com a população mais expressiva do planeta em diversidade, inventou no futebol uma técnica, inventou no boxe outra técnica, inventou para o UFC outra técnica, mas na academia essas pessoas não têm acesso, não conseguem estudar. Então a cultura é que educa. Por exemplo, a cultura do Lodum, em 36 anos, libertou muita gente dessa opressão. Muita gente foi fazer faculdade, muita gente foi morar no exterior, muita gente tornou-se empreendedores, muita gente tornou-se músico de renome, e ao mesmo tempo essa cultura transformou uma população de uma área da cidade tímida, com medo, receosa, em uma população que anda de cabeça erguida. Temos uma sofisticação e uma forma até de articular, de pensar e de conviver que está muito aquém do que está nas literaturas e no comportamento didático. A comunicação da tradição africana, que é uma comunicação da participação, praticamente exige a presença do outro. Forma uma tatilidade no sentido de todos os sentidos participam da comunicação, tudo fala, tudo diz, tudo simboliza. Na literatura, Carolina Maria de Jesus foi fonte de inspiração para brasileiros e principalmente brasileiras. Lançado em 1960, o seu diário chamado Quarto de Despejo virou best-seller. Obstinada, a hoje considerada uma das mais importantes escritoras negras do país, sustentava a família com a venda de lixo reciclável e ensinava aos filhos o gosto pela leitura. Tinha que limpar São Paulo do pessoal da rua, né, dos pedintes. Então, colocaram num caminhão e jogaram lá na favela do Canindé. Por isso que ela fala, quarto de despejo, né? Eles foram despejados. Então ela começou, ela mesma construiu o barraco, e ali ela escrevia. Podia faltar comida dentro de casa, mas não faltava leitura. Não faltava livros, ela lia, ela contava histórias, ela fazia de tudo para ir para a escola. O maior sonho dela é que tivesse uma filha professora, né? E eu acho que eu consegui contemplá-la com isto. Nós vivemos uns 2 anos e meio, 3 anos comendo bem. A vida inteira foi passando fome, né? Mas, tirando esse lado de dinheiro que não é tão importante, o que eu mais tenho orgulho é o legado que ela deixou, né? Porque várias Carolinas, eu tenho ido nessas palestras, várias Carolinas, a maioria com a mesma história. Filhos, criando sozinha, escrevendo,
trabalhando e escrevendo nas horas vagas. E eu sinto assim muita emoção dessas mulheres. E elas falam, olha, estou me espelhando na sua mãe. Há 12 anos nascia a primeira faculdade idealizada por negros, onde 90% dos alunos são negros autodeclarados. A Zumbi dos Palmares, que carrega o nome do maior herói negro nacional, é a primeira instituição de ensino superior voltada para a inclusão do negro na América Latina. Nós precisamos criar condições e reunir as energias que permita que, do ponto de vista simbólico, a gente saia do lugar que está determinado, enfim, de um sublugar. E nós, então, pensávamos que era preciso ousar. E a ousadia partia do conhecimento de que os limites eram quase que insuperáveis, e mesmo que a empreitada se colocava como um traço de imponderabilidade, mas que ir adiante significaria, então, dar um salto daquele lugar que estávamos. E, nessa perspectiva, eu acho que a Zumbi dos Palmares se colocou, primeiro, como um agregador, né, uma centrífuga, onde as energias convergiram. Segundo, ela conseguiu, através do alinhamento de uma série de formadores de opiniões, negros ou não, se constituir como uma ação de impacto relevante, de importância significativa, e ela conseguiu, da mesma maneira, no seu desenvolvimento, puxar o tema. A gente discutia lá embaixo, lá no raço, e com a universidade a discussão teve que subir, como se diz aí na gíria, a régua, de modo que as pessoas se juntaram para discutir, tá, e depois da Zumbi, o que mais? Né? Um ministério, a governança, a presidência do país, ou os postos nas estatais, ou as grandes realizações econômicas, financeiras, enfim. Eu acho que ela fez com que a mentalidade subisse bastante nessa perspectiva. É raro o estudante de nível superior que ele consegue sair da universidade sem um choque de viver no mundo acadêmico branco. O mundo acadêmico branco brasileiro, ele é super excludente. Você só termina o curso de medicina se você tiver dinheiro para a internet, para livros espanhóis, livros em inglês, carro, não pode trabalhar. Então, esse é o mundo em que nós vamos ter sempre necessidade de médicos. Esse é o mundo que os nossos economistas, no geral, eles pensam muito na questão monetária do país. Por uma série de limitações e uma série de particularidades na trajetória histórica, o negro esteve sempre refém, principalmente do poder público, das instâncias públicas e privadas, onde eles construíam agendas e eles determinavam essa agenda, de modo que só competia ao negro ser o coadjuvante. A gente quase que se colocou como um espelho para que todo o resto da comunidade, para que todo o resto do nosso contingente de negros pudessem quase que sofrer um processo de despertar. Sim, é possível. A política de cotas nas universidades começou a ser testada em 2003, mas apenas em 2012 virou lei garantindo a reserva de 50% das matrículas nas 59 universidades federais e 38 institutos federais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual de negros no ensino superior passou de 10,2% em 2001 para 35,8% em 2011. Nesse cenário está inserida a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab é produto do conjunto das ações afirmativas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde os anos 90, tendo maior incremento a partir de 2000, após a posse do presidente Lula. Há toda uma negociação, uma discussão de que é papel de governo e do Estado promover a igualdade racial. Em 2003 foi criada a CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que eu tive o prazer de ter sido ministra por 6 anos. E dentro das ações e proposições que a CEPIR passou a encampar, educação sempre foi um tema extremamente importante.
em relação à Lei 10.639, toda a reflexão em relação à necessidade de inserção dos negros na educação, tendo a compreensão de que a inserção no sistema educacional é uma porta para direitos. Tudo isso levou a mudanças importantes, como o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que coloca no cenário das universidades privadas no Brasil as bolsas para inserção de negros, indígenas, os pobres em geral. O debate sobre cotas nas universidades desvendou um Brasil que parecia não existir na mesma intensidade que foi apresentado. As falas que eram apresentadas no processo de debate sobre as cotas eram do emocional ao mais firme preconceito e discriminação. Por exemplo, por que os negros precisam de cotas para as universidades? Nós não estamos falando de direitos iguais? Só que não se considera os 5 séculos de não inclusão. As coisas, como se aplica isso no cotidiano, pode ser ou pode não ser certo, mas aquela ideia de que o ser humano deve ser controlar o seu destino e controlar o seu destino em solidariedade com os outros, que a solidariedade é uma função imprescindível do ser humano, que sem solidariedade o ser humano perde fundamentalmente aquilo que faz dele um humano e se converte em uma fera. Nós temos sim alguns bravos e importantes professores jovens, né, negros que estão atuando dentro das universidades, mas ainda é um percentual ínfimo. A quantidade de negros que entra na faculdade pública brasileira está crescendo e a quantidade de brancos cresce mais ainda. Portanto, o fosso entre brancos e negros está cada vez maior no acesso à universidade. Então, foi uma vitória, só que essa vitória está causando uma realidade que nós vamos ter que recompactuar a questão da inclusão. As cotas no setor público são uma realidade recente, quando a Lei 12.990 de 2014 passou a reservar 20% das vagas em concursos públicos federais para negros e pardos. Apesar do avanço, é preciso mais, como, por exemplo, o maior acesso ao setor privado e a equiparação dos salários. De acordo com o IBGE, a renda dos negros ainda corresponde a 57% da renda dos brancos. É impossível a continuarmos forte no Brasil se a gente não lutar com mais intensidade pela empregabilidade no conjunto dos poderes públicos, municipais, estaduais e federais, bem como lutar pela empregabilidade nas grandes empresas, grandes multinacionais, grandes indústrias e no comércio. Ou seja, esse setor privado está muito omisso na causa da inclusão do negro. E é questão de honra lutarmos com garra para mudar essa realidade. A gente precisa apostar muito seriamente, muito fortemente, ainda no tema da inclusão social em várias esferas. E aí pensar a educação, que tem sido o carro-chefe dessa discussão por dentro dos movimentos sociais negros, mas dá muita ênfase ao campo do trabalho, ao campo da saúde, ao campo do lazer, que tem sido deixado de lado, isso é fundamental para a estratégia de sobrevivência das populações negras, ao tema da intolerância religiosa, que a gente precisa exterminar de uma vez por todas, e com muita força. Eu acho que a gente tem que centralizar nosso discurso, de maneira geral, na juventude negra. Vai ser muito difícil, por não dizer impossível, a conseguir os objetivos da década internacional dos afrodescendentes, que son 3: reconocimiento dos afrodescendentes, justiça para os afrodescendentes e desenvolvimento, sem a participação dos jovens. Os jovens têm muito a fazer, têm muito a dizer para avançar essa causa. Ao mesmo tempo, nós consideramos que é muito importante criar espaços de diálogo, que esses espaços puedan ser levados a otro nivel,
a nível do engajamento com os governos e com a comunidade internacional. A história é uma história de resistência, de luta, de beleza, diferente dessa história que nos ensinaram, né? Eu, historicamente, sou a resistência do meu povo, né? Aqui na sua frente não está só um professor negro. Eu sou aquele que foi escravizado, que foi trazido da África como trabalhador compulsório. Eu morri no caminho, eu sobrevivi, eu organizei todas as lutas no Império e na colônia, eu fui de liderança dessas lutas, eu fui bucha de canhão. O que eu aprendi com as dores que a escravidão nos trouxe? Eu aprendi muito sobre a capacidade de que eu sou um homem, e sou um homem como os pássaros. Minha pele tem vários tons, tem várias cores. Quando nós falamos da cultura, nós estamos falando de uma frase de um africano muito emblemático, Amílcar Cabral, o libertador da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que admitiu a cultura que era uma arma fundamental. Ele, para a Guiné-Bissau e Cabo Verde, ele adotou esse padrão, a cultura é a arma. Escreveu um artigo, que virou um livro depois, A Arma da Teoria, em que dentro desse livro tinha um capítulo, Unidade e Luta, que ele falava para a Guiné e para Cabo Verde, para a liberdade, é a cultura brasileira, é o reencontro. Nós precisamos estar juntos, fazer entidades que atuem intensamente dentro das universidades, para que o jovem negro que chega com consciência quase que zero de negritude comece a andar nessa direção e poder ser um negro convicto. Nós lutamos muito e colocamos negro na universidade. Só que essa fábrica de fazer profissionais está defeituosa. Só enxerga para um lado, que é o lado eurodescendente. Nós queremos que ela enxergue para todos os lados, especialmente os lados mais fortes, que é o afrodescendente, em primeiro lugar, que é o mais forte do Brasil, e juntos criar a nação respeitosa, integradora, e que tanto sonhamos. A gente não raras vezes se vê desesperado pelo tanto que falta avançar. Não raras vezes a gente fica se sentindo assoberbado, achando que o peso dessa luta é muito pesada para, na verdade, não tantos ombros assim. Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, para o Brasil ou para a América Latina como um todo, e se dá conta dos incríveis avanços que a gente teve em 15 anos, em 20 anos que a gente tem uma retórica de políticas afirmativas e de 15 anos de real implementação de políticas afirmativas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente se dá conta o quanto a gente está mudando o cenário da nossa sociedade. Está em transformação ainda, e é difícil sempre observar o que está em transformação. Quando você tem o conhecimento, quando você busca o conhecimento, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela é perversa. Cinema, sempre gostei muito de cinema, então eu aprendi muito com o cinema, e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir, porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto etnia, e hoje eu entendo melhor isso. Então a gente só pode se defender quando você tem o conhecimento. O nosso mapa é diferente. O nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Eu sou negro, eu sou um coitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu acho que nós temos que nos unir, porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político e ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país.